você que preste um pouquinho de atenção para esse vídeo. Não é muito curto, mas eu quero utilizar esse vídeo, esse documentário, para ilustrar algumas questões que nós vamos trabalhar nessa manhã. Eu não sei se você se incomoda ao ouvir essas expressões. E a gente costuma dizer e jogar a culpa no diabo, em tudo aquilo que não dá certo, que não funciona. As nossas dificuldades de criar referenciais para essa sociedade, a gente diz que é culpa de outro. E me parece que não é. Nós vamos, nesse mês, estudar sobre esse tema, não pare de orar. Pode desligar essa luz aqui da frente, por favor, do altar, para ficar bem visível. Não pare de orar. E eu queria, nesta manhã, começar a tentar traçar uma direção a respeito desse tema, pensando em intimidade. Não pare de orar, porque nós precisamos desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. No versículo de número 17. Mas vamos ler a partir do 15, só para a gente pegar a perícope completa, até o 17, de 15 a 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Evitai que alguém retribua o mal pelo mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós falamos no mês passado todo sobre a alegria, alegrai-vos ou o regozijai-vos. E nós vamos pensar agora a respeito da oração que não pode cessar. Queridos, conscientes ou não, Deus está sempre próximo de nós. Todas essas pessoas que falaram, especialmente aquelas que têm uma visão não bíblica a respeito da igreja, a respeito de Deus, a respeito do cristão em si, até elas, mesmo não tendo consciência, elas são alvos de um cuidado de Deus. Ele é o Criador, Deus é o sustentador de todas as coisas, Ele que nos dá vida. E Ele nos dá vida, mas Ele também preserva a vida que foi dada. Ele nos ajuda na nossa caminhada. É Ele que determina os nossos dias. É Ele que diz quando os nossos dias vão acabar. É Ele que determina os nossos passos. A nossa história está nas mãos do nosso Deus. Então, Ele é quem está mais próximo de nós, conscientes ou não. Reconhecendo essa soberania com a qual Ele governa e administra todas as coisas no mundo, reconhecendo ou não. Ele é soberano. E os efeitos, o poder dessa soberania não está atrelado, ou não estão atrelados ao fato de nós reconhecermos ou não. Ele é soberano. A expressão eu sou, que é muito presente no Antigo Testamento especialmente, significa eu era antes de todas as coisas. Eu estou sendo e eu continuarei sendo quando todas essas coisas passarem. Essa é a ideia do poder e da presença poderosa de Deus na nossa história, na história do mundo. Um Deus que caminhou por dentro da história, conduzindo a história e conduzindo a história da nossa vida. Ele é soberano. E isso não está atrelado a crer ou não, Ele simplesmente é. Mas há um poder que é despertado dentro de nós quando a gente consegue compreender de fato esse poder e essa soberania de Deus. E compreendemos isso pela palavra, compreendemos através do entendimento sobre a necessidade de orar e desenvolver um caminho de proximidade com o Senhor, um caminho de proximidade com o coração de Deus, e nós somos levados por Ele a um nível de maturidade e de percepção espiritual que são completamente diferentes daquilo que a grande maioria vive. Se nós decidirmos e desejarmos essa maturidade, esse nível de percepção diferente do que a maioria tem vivido, nós vamos perceber que esse poder, essa soberania de Deus agirá sobre nós de um modo tão poderoso que tudo em nós será modificado.
Nós vamos ter os nossos relacionamentos modificados, os nossos valores vão ser modificados, os nossos planos, os nossos projetos vão ser modificados, os nossos sonhos, a maneira como nós encaramos as nossas frustrações, a maneira como nós encaramos as nossas decepções ou as nossas alegrias, tudo isso vai estar debaixo de um guarda-chuva de soberania e de autoridade que gerará um prazer dentro de nós que nós nunca experimentamos. Nós raramente paramos e compreendemos o fato de que existe a soberania de Deus e que essa soberania ela está revelada em toda a criação. Quando pensamos em sentir os efeitos dessa soberania, geralmente pensamos em nós. O que esse poder de Deus pode fazer dentro de nós. Mas não, é muito mais amplo do que simplesmente pensar naquilo que Ele pode fazer por mim, porque essa soberania está revelada em toda a criação. Quanto mais profundo, quanto mais genuíno, quanto mais pessoal for o nosso relacionamento com Jesus, mais prejuízos nós vamos causar aos intentos do inferno. Amém? Quando fala de inferno, parece que a gente fica até com medo de falar inferno, né? Satanás, demônio. Vou repetir. Vou dar uma chance para você falar assim um amém para o inferno ouvir, tá? Quanto mais profundo, mais genuíno, mais pessoal for o nosso relacionamento com Jesus, maiores serão os danos causados aos intentos do inferno. Amém. Querido, o diabo não tem medo de gente que vai para a igreja. O diabo tem medo de gente que tem intimidade com Deus. Gente que cumpre um protocolo social, um protocolo religioso, não afeta o inferno. Quem afeta os intentos do inferno são pessoas que desenvolveram intimidade com Deus. Por isso que é difícil. Porque se fosse fácil, se não houvesse uma preocupação, uma resistência espiritual, seria muito fácil ter vontade de orar, ter vontade de ler a Bíblia, ter vontade de estar na igreja, ter vontade de ter comunhão, ter vontade de falar de Jesus. Seria muito fácil, se não houvesse uma resistência espiritual. Sinceramente, eu tenho orado para que, eu não quero ficar expulsando demônio, não quero, mas eu quero que quando eu chegue em algum lugar que tem demônio, que eles saiam. Eu não quero, e a igreja não precisa ser esse centro de expulsão, de expelir demônios. Mas o inferno precisa se abalar todas as manhãs, quando a gente levantar e colocar o pé no chão. E isso só acontece com quem tem intimidade. Isso acontece pela intimidade, e muita gente vai se esforçando, e talvez gastando boa parte da sua vida para cumprir regras, para cumprir protocolos, para cumprir metas simplesmente sociais e religiosas de uma determinada instituição. Tentam fazer o que é bom, você vê as explicações, quem é Jesus? É um cara bom. É um cara que ensinou a gente a ser bom, e a gente vai vivendo nessa mentalidade, Deus é bom, então a gente vai tentando se esforçar para ser bom, para ser um cidadão modelo, para ser um camarada que não tem dívidas na praça, para ser uma família adequada, equilibrada, mas tudo isso sem ligação com o coração de Deus não tem peso de significância espiritual. Não adianta nada eu ser bom, não adianta nada eu não ter dívidas na praça, não adianta nada eu ter um nome a zelar, se tudo isso não estiver ligado ao coração de Deus, e porque está ligado ao coração de Deus, isso gera significância social. O que essas pessoas estão dizendo é que os cristãos são insignificantes, porque falam e não fazem. A culpa não é do diabo, a culpa é de uma igreja, que resolveu assumir protocolos religiosos, protocolos sociais, e esqueceram de que vida cristã é vida em intimidade com Deus. Se não tiver intimidade, não tem vida. Tem fachada, tem expressão farisaica, tem até palavras bonitas, mas como o próprio Cristo diz, são sepulcros caiados. É só ativismo. É só ativismo religioso. O que adianta nós estarmos dispostos a estar nesse lugar de segunda a segunda, de termos um protocolo de oração, uma prática de oração nesse lugar? O que adianta nós estipularmos metas enquanto igreja,
se isso não resolver as crises dentro de nós, os problemas que existem dentro de nós, nós vamos apenas colaborar para que as crises elas ganhem proporções cada vez maiores e contagiem cada vez mais pessoas. É muito mais fácil contagiar alguém com a nossa crise do que contagiar alguém com Jesus. Porque para contagiar alguém com Jesus, você tem que dar exemplo. Para contagiar alguém com Jesus, você tem que ser referência, você tem que ser um modelo. A pergunta que nós ouvimos, você é cristão? Se nós perguntássemos isso aqui, talvez a resposta que nós ouviríamos seria sim, eu sou cristão porque eu vou para a igreja. Eu sou cristão porque eu não posso deixar de ir para a igreja, porque afinal de contas eu tenho que receber a minha bênção. Afinal de contas há uma bênção e eu tenho que ir para a igreja para receber essa bênção. Essa tem sido a resposta de muita gente, se não uma resposta proferida pelos lábios, mas uma resposta revelada pela conduta, pelo modo de viver. Então a pergunta é: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Será que você está de fato apaixonado por Jesus? Será que a obra de Jesus, a obra para onde Ele te levou, a obra que Ele tem colocado nas suas mãos, será que você tem paixão por isso? Será que você é obediente o suficiente para receber de Deus ferramentas para ser uma bênção na obra? Porque, querido, 70% de obediência não vale. 70% de obediência é a mesma coisa que nada. Ou você é 100% obediente, ou você não é obediente. Porque é isso, são essas características que uma vida de oração, que uma vida de intimidade vai gerar em nós. Vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar as nossas prioridades, vai mudar as nossas metas. Eu não vou mais para a igreja para receber uma bênção, eu vou para a igreja porque eu quero ser uma bênção. Eu não vou para a igreja porque eu necessariamente preciso de alguém, eu vou porque eu sei que alguém precisa de mim. E o que Deus tem feito na minha vida pode ser uma bênção na vida daquele que está precisando, e eu preciso estar junto com esse irmão. Então é incompatível a ausência de comunhão, é incompatível a ausência de vida, é incompatível a ausência de relacionamentos na vida de alguém que diz que é cristão. Se os nossos pensamentos, as nossas prioridades não forem modificados, nós vamos continuar afirmando que vamos para a igreja para receber bênção. Nós vamos para a igreja porque queremos ser uma bênção. Nós somos igreja e nós fazemos parte do corpo de Cristo porque queremos ser uma bênção e sabemos do potencial que existe no nome, no poder e na glória de Deus que Ele compartilha conosco. E nós somos responsáveis por aquilo que Deus compartilha e não fazemos e não utilizamos. Eu vou porque eu quero ser uma bênção, porque eu quero ser edificado pela palavra, porque eu sei que eu vou precisar ser usado por Deus, serei usado por Deus para edificar alguém. Eu vou porque eu quero servir os meus irmãos, eu vou porque eu quero adorar a Deus, eu vou porque é o lugar onde o corpo se reúne para adorar com todo o coração. E se essa não for a nossa motivação, simplesmente vai estar revelando que de fato nós não temos nenhum tipo de intimidade com Deus. É viver na disposição de alguém que sabe que a qualquer momento vai ser chamado por Deus. Como diz o pastor Cláudio Duarte, a gente só não sabe que hora que vai chamar a nossa senha, mas está chamando, cada hora passa uma. A morte é isso, é a hora que a sua senha chega. E nessa hora, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, tomara que demore muito, mas é hora de prestar conta de tudo aquilo que a gente fez ou não. E veja, eu não estou falando sobre ser salvo, eu não estou falando sobre ir para o inferno. Salvação é pela graça. Eu e você não temos mérito algum na salvação. E a palavra de Deus diz que não acontece isso para que não haja glória em ninguém, somente em Jesus. Eu não estou falando de ir para o céu ou de ir para o inferno. Eu estou falando de viver toda uma vida de modo enganoso, achando que está arrebentando, quando na verdade não está. Eu estou falando de ter, ao contrário disso, de ter uma vida relevante, de parar de só ocupar espaço, de ocupar o tempo das pessoas
e ainda assim continuar vivendo uma vida irrelevante e infrutífera. Nós precisamos parar com isso. Essas pessoas pensam isso sobre a igreja porque a grande parte da igreja se transformou apenas em pessoas que cumprem protocolos. Gente que se conformou em não ser relevante. Você viu a expressão da moça? Quem é o cristão para você? É uma pessoa irrelevante. E talvez muitos de nós nos enquadramos exatamente nessa expressão, somos irrelevantes, porque se não temos intimidade, nós nunca vamos ser capazes de olhar para o outro na perspectiva de Jesus. Nós vamos olhar para o outro na perspectiva da religião, nós vamos olhar para o outro na perspectiva das condutas morais que nós esperamos que elas tenham, nós vamos olhar para o outro com todo e qualquer tipo de olhar, menos com o olhar de Jesus. E aí a gente vai se conformando em viver uma vida irrelevante, somente cumprindo uma lei da física. O corpo ocupa um lugar no espaço, só isso. Esperando o tempo passar, esperando a senha ser chamada. O Tom Tenney tem um livro chamado Caçadores de Deus. E nesse livro há uma frase que ele diz o seguinte: a busca pela intimidade sempre vai trazer bênção, mas a busca pelas bênçãos nem sempre vai trazer intimidade. Nem sempre vai trazer intimidade. Então, quais são as chaves para a gente entender um pouquinho mais sobre intimidade? A primeira chave é a verdade. Jesus não tem interesse em ter em nós ou conosco um relacionamento falso. Nós até tentamos construir relacionamentos falsos com as pessoas, a gente veste as máscaras, né? Que as personalidades, aliás, a gente até ensina os nossos filhos a fazer isso. Em determinado lugar você tem que se comportar assim. Veste essa máscara, se comporte assim, porque as pessoas vão te ver. A gente até orienta assim. E a gente vai aprendendo a viver assim, mascarados. Mas Jesus não tem interesse com os nossos fingimentos. Marcos capítulo 8, versículo 13, quando os fariseus pedem um sinal do alto, Jesus simplesmente vira as costas, entra no barco e vai embora. Jesus nem responde. Também em Marcos, no capítulo 11, versículo 33, quando os chefes dos sacerdotes questionam Jesus sobre a origem do seu poder, sobre a origem da sua autoridade, Jesus simplesmente vira as costas, não responde. Por que Jesus não responde essas perguntas? Porque Jesus não tem interesse em responder perguntas que têm apenas a aparência de que é correta. Jesus não tem interesse em responder aquilo que é fundamentalmente falso, aquilo que é essencialmente falso. Jesus não tem a sua atenção atraída por esse tipo de pergunta, por esse tipo de oração, por esse tipo de vida, por esse tipo de relacionamento. Pelo contrário, a nossa oração tem que ser carregada de verdade. Até parece que a gente consegue esconder de Deus alguma coisa. Por mais que pareça loucura falar isso, que a gente tem que falar a verdade para Deus, porque a gente sabe que Ele sabe todas as coisas, mas a gente não faz isso. A verdade muitas vezes não aparece na nossa oração. E há essa necessidade latente de sermos verdadeiros com Deus, de não nos segurarmos, de não tentar manter certas áreas da nossa vida afastada de Deus, como se nós disséssemos assim: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer tudo na minha vida, menos nessa área. Não mexe nessa área, porque essa área aqui é uma área que compete apenas a mim. Ou então a gente diz: Espírito Santo, esse aqui é o meu pecado de estimação. Eu até já dei um nome carinhoso para esse pecado. Nem é pecado mais, é uma dificuldade que eu tenho. Nem é mais pecado, porque já é tão familiar, é tão próximo do meu coração, que já não pode ser mais configurado como um pecado. Eu já não consigo fazer isso mais. Então a gente vai orando e vai entrando na presença de Deus, achando que esse tipo de oração que disfarça pecado, que tenta esconder verdade, é uma oração que surte efeito. E aí a gente fica perguntando: por que Deus não responde a minha oração? Não responde porque Ele não tem compromisso com a mentira, porque Ele não tem compromisso com essa tentativa de disfarçar quem nós essencialmente somos e aquilo que nós realmente somos. Eu creio que essa é uma das piores decisões que a gente pode tomar na nossa vida, enquanto cristãos. A decisão de tentar manter o Espírito Santo longe do controle da nossa vida. A decisão de tentar manter o Espírito Santo distante do nosso coração e distante das áreas onde a gente não quer ser incomodado.
distante daquelas áreas que machucam e que, se a gente permitir, Deus virá e colocar o dedo na nossa ferida, até que essa ferida seja exposta e curada. A palavra de Deus diz que Ele faz a ferida, mas a palavra diz também que Ele cura a ferida. Então, por que tentar agir com Deus com uma falsidade? Com uma oração que não passa do teto, porque ela não é regada de verdade? A oração deveria: Senhor, mexe com tudo na minha vida, mexe com todas as estruturas da minha vida, mexe com as minhas feridas. O exemplo é o próprio Cristo. João capítulo 16, versículo 15, ele diz: tudo que o Pai tem é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Jesus está dizendo: não há segredos. Não há segredos no meu relacionamento com o Pai. O que Ele tem é meu, o que eu tenho é dele, e nós vivemos assim. Eu não tenho nada a esconder do meu Pai, eu não tenho vergonha de expressar para o meu Pai nada, e Ele também não tem restrição nenhuma em se expressar a mim, Ele não tem. Então tem áreas da nossa vida que a gente julga que está indo muito bem, e nessas áreas que está indo tudo bem, a gente esquece Deus, porque a gente acha que não foi Deus, acha que fomos nós que fizemos. E nas áreas que está mal, a gente também não pede a ajuda de Deus, porque a gente fica com vergonha de dizer que está indo mal, porque a culpa é nossa. E aí nós vamos construindo orações formatadas na mentira, ou na tentativa de esconder de Deus a realidade da nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos de verdade, porque essa geração que tem esse pensamento a respeito da igreja é a geração onde nós estamos inseridos. É a geração onde os nossos filhos estão convivendo. E como é que nós vamos poder ser exemplos e modelos para essa geração, se não for pelo amor e com a verdade de Jesus? Nós vivemos uma geração que transformou a oração em obrigação. Uma geração que transformou a oração em um mero dever religioso. A gente ora porque tem medo de ser punido por Deus porque não orou. Talvez herança da idolatria da nossa nação. Mas não, a oração é só falar com Deus. É só falar com o Pai. Eu não consigo entender qual que é a nossa dificuldade. É um filho que fala com o pai, é um pai que fala com o filho, não tem palavras elaboradas, não tem palavras maravilhosas, não tem postura adequada, é de joelho, é deitado, é sentado, é em pé. Não sei se você se lembra, era muito comum há um tempo atrás, quando alguns irmãos iam orar, né? Senhor Jesus, maravilhoso, poderoso Senhor. Já viram isso? Sim. Por que isso? Por que isso? A gente não precisa mudar a voz, a gente não precisa mudar de lugar, a gente não precisa mudar de espaço. A gente não precisa fazer nada, é só conversar com Deus. É só falar com o nosso Pai. A segunda chave para essa vida de intimidade é tempo. Verdade, tempo. Nós não conseguimos estabelecer um relacionamento sem investimento de tempo. Nem entre nós, muito menos com Deus. Aliás, a Bíblia diz que se a gente não consegue amar quem a gente está vendo, imagine quem a gente não vê. Tempo. Relacionamentos demandam tempo. E o tempo é um fator determinante para quem quer tornar-se íntimo de Deus. A pergunta que não cala é: quanto tempo nós gastamos desejando essa intimidade? Quanto tempo nós investimos do nosso dia, da nossa semana, pensando e tentando alinhar o nosso coração com o coração de Deus e a nossa mente, a mente de Deus? Quanto tempo nós gastamos? Talvez a resposta gere um grande constrangimento dentro de nós. Mas não existe relacionamento sem investimento de tempo. E se isso não for compreendido por nós, se esse esforço não existir da nossa parte, então nós vamos estar fadados a desejar a vida inteira uma coisa que a gente nunca vai ter: intimidade, poder e autoridade. A gente vai passar a vida desejando ter intimidade, ter poder, ter autoridade, e nunca vai alcançar, porque só vem com o tempo investido na presença de Deus.
Nós nunca vamos ser verdadeiramente realizados. E talvez essa seja uma das grandes carências do nosso tempo. A carência de tempo devocional. De tempo de dedicação exclusiva, focado em Deus, em falar com Deus, em ouvir Deus, em estudar sobre Deus, e pensar sobre as coisas de Deus. E sem essa postura devocional, dificilmente a gente vai conseguir estabelecer na nossa vida um padrão de adoração. Nós vamos estar conformados ao fato de estarmos aqui e ter alguém que anima, que canta, que toca, e isso dá-nos a sensação de que nós estamos adorando a Deus, mas isso não é adoração simplesmente. Cantar não é adorar simplesmente. Ou adorar não é só cantar. É uma vida de adoração. É uma vida, isso só acontece com tempo, com investimento de tempo na nossa relação com Deus. E se isso não acontece, a nossa relação se torna fria, superficial. E a gente vai ser obrigado a continuar ouvindo esse tipo de expressão a respeito do povo de Deus. Gente que, como aquele senhor diz, tem a Bíblia no coração, tem a Bíblia de cor, mas faz completamente o contrário. Por quê? Porque não tem, está vivendo na superficialidade, relacionamento frio com Deus, o coração está em chamas por Deus. É mais ou menos como um encontro entre duas pessoas que se conhecem. Se conhecem, ficam um tempo sem se ver, e aí quando se encontram, de repente vão tentar sair junto, comer uma pizza, mas parece que o assunto não vai. Você já tem alguém, você deve ter alguém assim na sua vida. Você conhece, você até marca uns encontros, uns momentos para bater papo e tal, mas o assunto parece que não desenrola. Você conhece, você respeita, você tem uma atitude cordial com a pessoa, mas não tem profundidade, então vocês não têm praticamente nada em comum. É isso que muitas vezes virou a nossa vida com Deus. Nós temos uma relação com Deus de simpatia. Meu Deus, pensa, quando que eu imaginei que a gente ia viver isso, queridos? Nós somos simpatizantes do Evangelho. Era o que a gente falava há um tempo atrás dos nossos irmãos católicos que não praticavam. Eles são simpatizantes, católicos não praticantes. Não é isso que a gente falava? Hoje inverteu. Nós somos, na maioria dos cristãos simpatizantes de Jesus. Simpatizantes de um evangelho, simpatizantes de uma comunidade. Nós não temos profundidade, porque o relacionamento com Deus é superficial e frio, sem tempo. Nós nunca vamos ser amigos de Deus de verdade se nós não gastarmos tempo para conhecer o coração de Deus e para permitir que Deus conheça o nosso coração, assim como a gente faz, por exemplo, quando a gente vai se casar. Eu namorei bastante tempo com a minha esposa, a gente começou a namorar cedo, então a gente namorou muito tempo até ter condição de casar. E quando resolveu casar, ainda não tinha condição, mas casou a si mesmo. Mas a gente se esforçava, a gente namorou longe 2 anos. Ela morando numa cidade, eu morando em outra, e a gente se esforçava para manter acesa a chama do nosso sentimento. A gente se esforçava para continuar conhecendo aquilo aquilo que ela gostava, aquilo que eu gosto e tal, e a gente se esforçava. Isso gerou em nós resistência, resiliência, capacidade de suportar bastante coisa, e a gente teve que enfrentar muitas coisas difíceis, mas eu creio que em todos esses processos, eles foram sustentados, primeiro porque tinha Deus no relacionamento, tem Deus no relacionamento, segundo, porque a gente soube cultivar esse relacionamento com profundidade, com intimidade. É assim que deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Então a gente às vezes usa essa expressão paixão por Deus, parece que é meio estranho falar que nós somos apaixonados por Deus, mas quando a gente está apaixonado, a gente faz loucuras. A gente gasta o que não tem, faz o que não deveria fazer talvez, troca as prioridades, a gente fica doido por paixão. E como é que está o nosso coração em relação a Deus? Será que Deus olha para nós e encontra essa paixão por Ele? Ou nós somos mais apaixonados por coisas que Deus não se importa? Dentro da existência humana existe um buraco enorme. A filosofia tenta explicar isso, a sociologia tenta explicar isso, de todas as formas. E tantas ideologias vão se levantando, tentando apontar uma forma de fechar esse buraco. Mas, querido, a palavra de Deus é muito clara. O buraco da nossa existência tem o tamanho de Deus certinho. É o tamanho de Deus, Deus se encaixa
no buraco da nossa existência. E se ele não se encaixar, a gente vai continuar vivendo essa vida distante, fria e talvez só religiosa. Mas Deus se encaixa, então não tem relacionamento perfeito, um relacionamento que vai suprir isso. Não tem profissão que vai suprir isso. Não tem família que vai suprir isso. Não tem igreja que vai suprir isso. Não tem pastor que vai suprir isso. Não tem religião que vai suprir isso. Só Deus. Deus tem o tamanho certo da falha, do buraco que existe na nossa existência. Agora, se nós não compreendermos isso, investir tempo em ter um relacionamento amoroso mesmo com Deus, de não conseguir viver sem, de não conseguir respirar sem a presença de Deus, e viver plenamente na sua presença, isso vai demandar tempo, querido. É um processo diário de estreitamento, de relação, ouvir, falar, ler, meditar, habitar o lugar secreto, o quarto de oração, o lugar de intimidade, o altar da intimidade, como eu falei há um tempo atrás. Verdade e tempo. A terceira e última chave que eu queria trazer para os irmãos é encontrar em Deus o sentido real de felicidade. Intimidade só é possível quando a gente entende que felicidade de verdade só se encontra na presença dEle. A expressão, os cristãos são o povo mais feliz da terra. Nós já falamos isso várias vezes, né? Nós somos o povo mais feliz da terra. Mas a pergunta é, será que é mesmo? A gente tem que se indagar, né? E fazer teologia é isso, você fica quebrando a cabeça com essas questões. Sabe por que eu pergunto isso para mim e pergunto isso para os irmãos? Porque eu creio que não há nada mais perigoso para o mundo do que um cristão feliz. Não há nada mais perigoso para o inferno do que um cristão feliz. Mas o contrário também é verdade. Não há nada mais perigoso para o testemunho da igreja. Não há nada mais perigoso para a vida missional da igreja, para os propósitos de Deus por meio da igreja, do que um cristão que se diz cristão e é infeliz. A infelicidade crônica da vida do cristão muitas vezes é exatamente o combustível que alimenta esse tipo de expressão que nós ouvimos. Eu até acho estranho tentar conjugar na mesma frase a palavra cristão e infelicidade. É difícil, para mim parece que não bate, não deveria ser assim, é contraditório. É contraditório ser cristão e ser infeliz, porque, querido, nós estamos a caminho do céu, amém? Nós estamos a caminho do céu, e nessa trajetória do céu, nós temos a visão, a revelação de que tudo que nós herdamos de Deus em Jesus é pura felicidade. Tudo é feliz, tudo é um motivo de sorriso, de alegria, de júbilo, tudo é felicidade. Nós estávamos destinados ao inferno, Jesus nos resgatou, os nossos pecados foram perdoados, nós não vivemos mais pela carne, vivemos pelo Espírito. Nós não vivemos mais nas trevas, nós vivemos na luz, nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, nós somos amigos de Deus, nós somos nova criatura. Um povo separado para ser nação de sacerdote, para viver para a glória de Deus. Querido, tudo isso é motivo de alegria. Tudo isso é motivo de júbilo, então nós não podemos nos conformar em sermos infelizes. A questão é que nós atrelamos felicidade a algumas questões que nós não deveríamos atrelar. Por exemplo, Salmo 1, o salmista diz: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Princípio de felicidade da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, Jesus diz: feliz, extremamente feliz, são os pobres de espírito. Extremamente feliz são aqueles que choram. Extremamente feliz são os humildes. Extremamente feliz são aqueles que têm fome e sede de justiça. Extremamente feliz são aqueles que são misericordiosos. Extremamente felizes são aqueles que são pacificadores. Extremamente felizes são aqueles que são perseguidos e insultados. Extremamente felizes são aqueles que têm o seu coração puro. O padrão de felicidade de Jesus é completamente diferente do nosso padrão. Para Jesus ser feliz não depende das circunstâncias externas que nos assolam. Para Jesus ser feliz não significa
viver baseado nas circunstâncias da nossa vida, mas para Jesus, ser feliz é ter fé naquilo que nós já recebemos pela fé, por causa de Jesus. Por exemplo, felizes são aqueles que choram, porque pela fé eles vão ser consolados. Felizes são essas pessoas que têm essa descrição, porque elas vão herdar a terra. Entende? É pela fé, nós não vemos, nós não tocamos. E as circunstâncias vão ser talvez circunstâncias de choro, circunstâncias de perseguição, circunstâncias de dores. Mas pela fé nós tomamos posse da felicidade que Jesus conquistou na cruz por nós. Pela fé nós tomamos posse da felicidade, e isso não depende de circunstância, isso depende apenas de relacionamento íntimo com o Senhor, para ter a nossa fé estimulada, equilibrada, para sermos sustentados pela verdade que é a palavra de Deus nas nossas vidas. É na intimidade com Deus que a sua força, a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor conquistou. Eu não quero que isso seja apenas uma teoria. Eu não quero que isso seja apenas algo que eu decorei pelo meu tempo de convivência na igreja. Eu quero que isso seja realidade na minha vida. E mais do que isso, eu quero que os meus irmãos experimentem isso. Eu quero que a nossa igreja experimente isso. Eu quero que a nossa igreja sonhe. Eu quero que a nossa igreja pense quem queremos ser quando nós estivermos diante dos desafios da sociedade. Quem nós queremos ser diante de uma sociedade que está clamando por Jesus, mas ao mesmo tempo apontando para a igreja com essas expressões, dizendo: vocês são irrelevantes. Não basta crer, porque até os demônios creem. Tiago diz isso: os demônios sabem quem é Jesus, e esse conhecimento sobre Jesus faz eles tremerem. Mas eles não deixam de ser demônio porque está tremendo de medo. Eles continuam sendo demônios. Qual é o tipo de fé que nós queremos ter? Uma fé viva? Uma fé eficaz? Uma fé que permanece independentemente das circunstâncias? Ou nós queremos viver uma fé de demônios? Uma fé que é capaz de nos fazer estremecer e de reconhecer a soberania de Deus, o nome de Jesus e a autoridade de Jesus, mas ao mesmo tempo não é capaz de mudar a nossa vida, não é capaz de mudar a nossa história, não é capaz de mudar a nossa família, não é capaz de mudar a nossa igreja, não é capaz de mudar a sociedade. Isso não significa que nós não vamos ter problemas. O nosso Deus é um Deus de recomeços, Ele deu recomeços para muita gente aqui. Muita gente aqui estava afundada, Deus deu um recomeço, querido. Se isso não animar o seu coração, eu não sei o que mais vai te animar. Eu é que não vou, porque eu não sou animador. Os pastores não vão te animar, o conselho não vai te animar, a instituição não vai te animar. Ou você entende a felicidade na perspectiva de Jesus, ou você vai ser um cristão resignado e infeliz a vida inteira. Vai ser um dependente crônico de gabinete pastoral, um dependente crônico de pastor. Eu não quero que você dependa de mim. Eu não quero que você dependa dos outros pastores. Eu quero que você dependa de Deus. E entenda que tem irmãos que estão caminhando com você, que podem ser uma bênção na sua vida. Inclusive os pastores. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos as nossas crises. Temos os nossos questionamentos, mas se nós não entendermos o caminho da felicidade, nós estamos perdidos. Nós deveríamos ser muito felizes. Não pelo que temos, porque talvez se a gente olhar para aquilo que a gente tem, a gente vai se entristecer, mas nós deveríamos nos alegrar por quem somos. Nós deveríamos nos alegrar não por aquilo que temos, mas por quem nos tem. Deus nos tem nas suas mãos, Ele cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos, e Ele nos ajunta ao redor de si mesmo, ao redor da sua mesa. Nós deveríamos nos alegrar porque Deus oferece poder para transformar a nossa história, poder para transformar a nossa jornada, poder para ser feliz, mas esse poder só vem com intimidade, e isso demanda verdade, demanda tempo. Por que Jesus foi vitorioso em tudo? Porque Ele teve as mesmas coisas que talvez a gente está vivendo. A gente sofre batalhas espirituais, Ele também.
Ele teve embates com a sociedade, com a religião, com os religiosos, com os políticos. Ele foi preso, foi acusado, foi morto, foi rejeitado. Até hoje é rejeitado, mas ele venceu tudo isso. Amém? Jesus venceu tudo isso. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Porque ele era íntimo do Pai. E essa intimidade podia ser vista em todos os processos da sua vida, em todos os processos. Jesus gastava tempo falando a verdade, sendo a verdade. Jesus investia tempo em oração na presença do Pai. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus tinha relacionamento com seus amigos. Jesus estava inserido na sociedade de um modo maravilhoso, transformando detalhes que, se a gente não prestar atenção, a gente não percebe, mas detalhes poderosos que mudaram a vida de tanta gente. Jesus mergulhou na sociedade. E em tudo ele foi vitorioso, porque ele foi feliz na presença do Pai. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está falando de essência. Essencialmente nós somos um, e nós cremos nisso como igreja, amém? Pai, Filho e Espírito Santo, em essência. Mas mais do que isso, Jesus está dizendo, eu e o Pai temos o mesmo propósito. Eu e o Pai temos a mesma missão, eu e o Pai estamos alinhados para a mesma direção, e quando eu for e vier o meu Espírito também estará alinhado, e nós vamos caminhar também na mesma direção. O Consolador que estará sobre vocês, fará vocês inclusive fazer coisas melhores e maiores do que eu fiz. Por quê? Porque nós temos o mesmo propósito. A presença de Deus é o lugar para onde a gente tem que ir com todos esses pedacinhos da nossa vida. Os pedacinhos que a gente recolhe na nossa vida profissional, os pedacinhos que a gente consegue desenvolver na nossa família, os pedacinhos do ministério, os pedacinhos da vida social, os pedacinhos da nossa relação de amor com o nosso cônjuge, os pedacinhos de relacionamento que nós temos com os nossos filhos, e como se tudo isso fosse um quebra-cabeça. E a gente vai para a presença de Deus com essas peças e diz, Senhor, eu não consigo montar isso sozinho. Eu não consigo completar esse quebra-cabeça, eu não tenho essa habilidade, então me ajuda a encaixar. Me ajuda a encaixar essas peças para que esse quebra-cabeça se complete e eu me veja sendo exatamente quem o Senhor diz que eu sou, sendo e vivendo exatamente aquilo que o Senhor diz que eu devo viver. O problema é que a gente vai para a presença de Deus e joga os pedaços e fala, Senhor, faz aí o que o Senhor quiser. Sem consciência, e a Bíblia nos ensina que o nosso culto tem que ser racional, é consciente de quem somos e daquilo que nós precisamos. Dizer, Senhor, eu não sou nada sem o Teu poder, eu não sou nada sem a Tua unção. Dizer, Senhor, eu tenho muitos pedaços, mas se o Senhor não me ajudar a montar, esse quebra-cabeça não fecha. Nós temos muitos pedaços, mas pouco investimento na presença daquele que pode ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça. Querido, nós vivemos a era da informação. A gente pode passar o dia inteiro ouvindo pregação. Tem um irmão que vem à noite, eu esqueci o nome dele, ele sempre fala, pastor, essa semana eu ouvi pregação o dia inteiro. É um irmão que tem filho, pastor, genro, não sei, um monte de gente. Então ele tem a família dele que tem pastor, tem os pastores tudo aqui da igreja, tem os pastores que ele conheceu durante a vida. Ele passa o dia ouvindo pregação. Ele falou, pastor, essa semana tive uma overdose de internet, de pregação. Eu falei, glória a Deus, é isso aí. A gente vive na era da informação, mas o que a gente faz com esses pedacinhos de informação? O que a gente faz com esses pedacinhos de referências que a gente vai guardando dentro do nosso coração? Porque tudo isso só vai fazer sentido se de alguma forma nós formos alinhados por Deus e Deus ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça e transformar toda essa informação que a gente tem em prática, em algo que torne a nossa vida significante, relevante. Se o culto acabar e você sair daqui e não colocar nada do que a gente fez aqui em prática, não adiantou você estar aqui. Não adiantou você me ouvir aqui por 50 minutos, não adiantou. E não vai adiantar se nós não colocarmos esses pedacinhos na presença de Deus e dizer, Senhor, o pastor falou sobre isso hoje, eu preciso que o Senhor me ajude a viver isso.
Senhor, nós cantamos isso, nós cantamos tantas verdades da Tua palavra hoje, mas eu preciso que o Senhor me ajude a viver isso, senão esse quebra-cabeça não fecha. Se nós não fizermos isso, nós vamos viver a vida inteira alimentados pelas experiências que os outros têm com Deus e não a nossa experiência. Sabe por que a gente gosta tanto de ouvir pregação? Porque a gente tem a sensação, por que a gente tem a sensação tão boa de receber uma palavra estudada, mastigada, assim, prontinha, igual um passarinho que fica no ninho com o bico aberto esperando a mãe colocar a comidinha? Porque isso não demanda esforço de mim, demanda esforço de quem está pregando, demanda esforço de quem está ministrando, mas não necessariamente demanda esforço individual de cada um. Quando que isso transforma em um esforço pessoal? Quando você decide sair daqui e colocar isso em prática. Quando você decide terminar o culto e transformar isso aqui em prática da sua vida. Quando você decide colocar esses conceitos à prova e ser moldado por esses conceitos e deixar Deus transformar a sua vida, a sua intimidade, na intimidade com Ele. Ou você vai viver a vida toda feliz pelas experiências que os outros têm com Deus, sem viver as suas experiências com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor. É na presença dEle. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Querido, cristianismo não é uma ida semanal para a igreja. Cristianismo não é falar de um modo que agrade as pessoas, politicamente correto. Cristianismo não é tentativa de cumprir regra. Cristianismo é sobre ser amigo de Deus. Cristianismo é sobre ser amigo de Jesus. Cristianismo é ser e ter um relacionamento sério, amoroso, íntimo, dinâmico, poderoso com aquele que morreu pelos nossos pecados. E por isso Ele é digno de todo o nosso esforço. Todo o nosso esforço para sermos diferentes, impactantes e relevantes. Então ore sem cessar. A palavra cessar no texto original significa não deixar nada no meio te atrapalhando. Ore sem deixar nada no meio, nada que atrapalhe a sua relação com Deus. Ore sem qualquer tipo de intervalo desnecessário. Não promova intervalos na sua oração. Viva em oração. Viva em oração. Há uma frase do Spurgeon que ele diz o seguinte: nós precisamos cultivar mais no nosso coração o espírito de oração do que o hábito de oração. Porque se tivermos o espírito de oração, nós vamos começar a orar antes de nós nos ajoelharmos e vamos continuar orando mesmo depois que nós nos levantarmos. Ou seja, não tem interrupção. É vida de oração. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Viva a oração. Render a Ti adoração e derramar meu ser. Diga isso a Ele. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor.
flua mais da tua unção, mais o teu poder. Deus, que a nossa vida flua mais do teu poder, que a nossa vida flua mais da tua unção, não como resultado de merecimento de ninguém aqui, mas como resultado de investimento na tua presença e de intimidade com o Senhor. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que é íntima do Senhor. Isso vai ser revelado a partir da maneira como nós vivemos. Por isso, Pai, eu quero orar e abençoar os meus irmãos nessa manhã. Pedir ao Senhor, Deus, que na compreensão da tua palavra nós possamos ir além, muito além daquilo que temos vivido em oração, e que nós possamos orar sem cessar, não parar de orar e viver uma vida estabelecida aos teus pés. É para a glória do teu nome. Pai, cuida do coração dos meus irmãos, de cada detalhe, que haja, Deus, a disposição de se apresentar como alguém verdadeiro, com alguém disposto a gastar tempo, investir tempo, e alguém disposto a ser completamente feliz, segundo os propósitos do Senhor. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus oramos, amém, amém. Receber a bênção, que a graça, a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo venham sobre nós, hoje e sempre, nos fazendo íntimos do Senhor, assim como Ele deseja intimidade com os seus filhos. Oramos em nome de Jesus, amém, amém. Eu vou pedir aos pastores para virem aqui à frente. Nós encerramos a nossa celebração. Se você quiser receber uma oração e quiser que a gente ore por você, vem aqui, os pastores vão estar aqui. Mas nós já estamos encerrados em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana. Leva-me além.